Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 78 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos mais uma vez com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuando o nosso estudo da semana passada, falando ainda sobre os fluidos, sobre as anotações que Kardec traz aqui na Gênese e relacionado aos sonhos, a esse momento do sono. Hoje nós vamos ver as três possibilidades que já comentamos lá no nosso programa número 13, mas aqui mais especificamente em relação aos fluidos. Como é que nós assimilamos as percepções havidas durante o sono? E o que são essas representações que nós trazemos ao acordar? O que elas significam? Bem, claro que já vimos na semana passada que Kardec vai dizer sobre a nossa percepção no mundo espiritual, ela se dá através do perispírito e de uma forma contínua. Então, todo o nosso corpo perispiritual, ele vê, ele sente, ele ouve, todas as percepções possíveis se dão de uma forma inteiriça no nosso perispírito. Não estão limitadas a certos órgãos ou certas localizações do corpo, assim como acontece com a nossa vida física, no nosso corpo físico. Apenas os olhos conseguem ver, a pele consegue ter sensações, então todo o perispírito ele tem percepção. E claro, Kardec vai dizer que esta visão espiritual, ela se dá através de uma luz própria, que ele diz que o perispírito carrega consigo o seu princípio luminoso, mas que este princípio luminoso, esta possibilidade, estas faculdades variam muito conforme a capacidade e possibilidade do espírito. Ele diz que algumas pessoas, mesmo encarnadas, têm a possibilidade de enxergar até no interior da outra pessoa, olhar, enxergar as enfermidades, etc., o que demonstra um grau de mediunidade muito grande. Vejamos, a condição moral, ela está relacionada às possibilidades que esse espírito tem de interferir na psicosfera de outro espírito, de auxiliar, de participar desse mundo espiritual, o que não está relacionado com a condição da inteligência do espírito. Ele pode ter muita inteligência, conhecer como é que se domina a transformação desses fluidos no mundo espiritual, mas utilizar de uma forma equivocada. Com relação aos sonhos e às possibilidades de previsão do futuro, que falamos na semana passada, eu vou trazer uma anotação de Kardec que é muito esclarecedora e muito interessante para o nosso estudo. Ele diz assim: a vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas da que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. E aí ele vai falar da necessidade de estudo e, com relação aos sonhos, ele diz assim: segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. E terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Aí, mais adiante, os sonhos propriamente ditos apresentam os três caracteres das visões acima descritas.
As duas primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam, às vezes, para o espírito, uma realidade tal que o corpo sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sobre a impressão de um sonho. Bom, quando você desperta pela manhã, você faz uma análise dos sonhos, das sensações que você trouxe ao acordar, isso é importante. Para podermos avaliar qual é a condição que nós estamos nos colocando para a vida espiritual. Como você acorda, reflete muito de como é que você foi dormir. E não apenas no momento, no instante de se colocar para o sono, numa leitura rápida, uma prece, mas como está a sua condição moral, que Kardec vai dizer. Como está a sua possibilidade de controlar as coisas que ocorrem no seu mundo, na nossa vida, e como é que nós apreciamos esses acontecimentos a fim de vivenciarmos isso na vida espiritual. Kardec vai colocar que, seja quando acordado, nesse estado de vigília, que ele diz, ou seja, quando do desprendimento da alma, que é durante o sono, o espírito pode ter, ele coloca as duas primeiras condições, que são as visões, os pressentimentos, o conhecimento de algo que está distante. Então, conforme a condição moral do espírito, a sua necessidade e a sua condição de desprendimento da matéria, ele poderá ter uma visão de algo distante, um pressentimento, ele poderá vivenciar uma experiência com um espírito desencarnado, e isso se dá muito mais durante o sono. Quando nós temos os sonhos com alguém que já desencarnou, com uma pessoa que nós não conhecemos, mas que nos passou uma orientação, e inclusive, como Kardec vai nos alertar, sobre algo que vai acontecer. Ora, mas então o espírito consegue ver no futuro? Vejam, nós estamos em contato com a vida espiritual, onde muitas das coisas que estão para nos acontecer já estão programadas na vida espiritual. Então nós podemos ser alertados por algum espírito, nós podemos visualizar esses acontecimentos. Imagine que você, no mundo espiritual, você consegue, durante esse desprendimento do sono, através dessa visão que se expande, dessa possibilidade de interação com o mundo espiritual que se expande durante o sono, tomar conhecimento de um fato que esteja acontecendo naquele momento, ou que vá acontecer um pouco mais à frente. Quando você acorda, você traz esse pressentimento. Estou com um pressentimento de algo ruim que vai acontecer, ou algo muito bom que vai acontecer, ou eu sonhei que acontecia determinadas situações. Nós tivemos vários relatos de pessoas que, quando aconteceram catástrofes, né? Por exemplo, no caso das Torres Gêmeas, pessoas que sonharam com isso. Ora, então estava programado lá no mundo espiritual que iria acontecer isso? Já estava previsto que ia acontecer? Não exatamente. Mas as pessoas que realizaram esse ato bárbaro, esses espíritos já vinham planejando há algum tempo. E é possível que algumas pessoas, durante o sono, tomaram conhecimento desse fato. Olha, amanhã há grande chance de acontecer um fato assim, assim, ter conhecimento de alguns detalhes ou apenas uma impressão. Pessoas que tiveram uma previsão sobre a sua desencarnação, talvez foram avisadas, talvez pressentiram, talvez conseguiram tomar contato com esse acontecimento no plano espiritual e quando acordam trazem essa impressão. Nesta categoria, então, diz Kardec, estão as duas primeiras possibilidades, a ampliação da visão espiritual ou o contato com outros espíritos que nos colocam a par dessas situações. E há uma terceira categoria dos sonhos, que são aqueles sonhos criados pela nossa mente. Então são sonhos fantásticos, incríveis, aterrorizantes,
e que estão, como Kardec vai nos dizer, muito relacionados ao pensamento que nós guardamos até então. No que é que nós estamos pensando? Veja que na maioria das vezes você assiste um filme de guerra, então o seu sonho é como se estivesse numa guerra, ou durante o dia você vivenciou uma situação que lhe marcou, de algum momento, de algum modo, te despertou até uma lembrança do passado, de algo que você viveu. Então essa terceira hipótese são os sonhos que se dão no nível da mente. Na maioria das vezes, o espírito não chega a se deslocar pelo mundo espiritual. Permanece muitas vezes dentro do próprio quarto, ao lado do corpo físico, apenas numa vivência mental daquilo que ele esteja imaginando. Uma criação mental. Porque nós já vimos que o pensamento cria, né, matéria. Então talvez ele viva nessa condição, criando vários pensamentos. Por isso é importante analisar qual é o tipo de sonho que nós estamos tendo, o que é que nós trazemos de retorno, para ver que esses pressentimentos nem sempre eles serão uma exata noção do que acontece no futuro, mas podem sim ser de alguma forma uma possibilidade, um aviso por algum irmão espiritual ou pela nossa própria capacidade de compreender algo que está por acontecer. Tudo isso com ação fluídica, com ação do perispírito. Um dos momentos mais marcantes do Evangelho de Jesus é a chamada ressuscitação de Lázaro. E nós vamos ver que Kardec comenta sobre isso, ainda falando sobre o perispírito, como é que se dá, sob o ponto de vista da doutrina espírita, sobre o ensino dos espíritos, esses fenômenos de ressurreições, esses fenômenos de catalepsia, como é que isso acontece e como é que o perispírito fica nesse instante. Na próxima sexta-feira, aguardo você aqui para continuarmos esse estudo, esse aprendizado sobre o perispírito, mergulhando um pouco mais em algumas situações que Kardec vem ilustrar para nós sobre todo esse universo que é a vida espiritual. Que Jesus abençoe a sua semana, tenha uma semana de paz, de alegria, de harmonia, e aguardo você aqui na próxima sexta-feira para continuarmos refletindo Kardec. Tchau!